Olá pessoal, para a nossa videoaula de hoje eu trago para vocês novamente o nosso tapetinho de dinossauro, pois como ficou algumas dúvidas relacionadas ao tapete devido à má gravação que eu fiz, então eu decidi regravar aqui o vídeo, tá? Porém eu não vou estar executando a peça, eu vou estar só passando as dicas aqui sobre o meu tapete que eu tenho aqui na minha casa, tá? Porque por conta da minha dor no meu braço, eu não consegui gravar o vídeo fazendo parte por parte ali com vocês, tá? Porém, aqui no vídeo eu vou estar detalhando para vocês todas as carreiras, a quantidade de pontos. A única parte que eu vou estar refazendo realmente será a parte da boquinha, que também ficou com muitas dúvidas, então por isso a boquinha eu vou estar regravando ela, tá certo? Eu espero que vocês gostem, tá, pessoal? Me desculpa pelo outro vídeo, pelas dúvidas que ficaram, tá certo? Mas prometo aí estar ajudando vocês com esse vídeo, ok? Vamos dar início então a esse tapetinho, pessoal. Aqui eu iniciei, pessoal, com 5 correntinhas, tá certo? Trabalhei aqui 12 pontos altos, já contando as minhas 3 correntinhas de início, ok? Depois veja, pessoal, que eu trabalhei aumentos em todos os meus pontos. E depois eu fui aumentando aqui, a cada um ponto um aumento, depois 2 pontos um aumento, 3 pontos um aumento. Então, em cada carreira que a gente vai trabalhando no crochê circular, é necessário você ir acrescentando um ponto em cada carreira para fazer o aumento, tá certo? Então, a gente trabalhou aqui, pessoal, até ter 11 pontos altos, né? Foi a minha última carreira aqui, ó, antes de fazer a parte do leque, tá? Deixa eu posicionar aqui para vocês melhores. Então, antes de eu iniciar essa parte aqui que vai formar o leque, que vai formar aquelas pontas do dinossauro, eu tive 11 pontos altos e um aumento, tá? Então, essa será a sua última carreira de aumentos aqui, antes de dar início à parte do leque que a gente forma, tá? Do chifrinho aqui, das pontinhas do nosso dinossauro, tá? Então, quando você tiver com 11 pontos altos para ter um aumento, aí sim você vai dar início a essa carreira que eu vou estar explicando agora. Se você contar as suas carreiras de início até a parte onde a gente tem aqui dos nossos 11 pontos altos para ter um aumento, você vai ter no total de 13 carreiras, tá certo? Bem, pessoal, uma das dúvidas mais frequentes que me enviaram foi que o tapete estava criando babado, tá? Quando se passou para a parte dos leques, ele criou babado. No vídeo anterior, pessoal, eu falo para ter 11 dessas pontinhas aqui. Porém, para esse tapete, eu vou pedir para que vocês façam apenas 10. Assim, o seu tapete não vai ter aqueles babado, tá? Então, vamos iniciar aqui ele. Eu vou pegar aqui o início da minha carreira para mostrar para vocês, tá? Então, veja aqui, pessoal, ó. Esse aqui foi o início da minha carreira. Tá vendo aqui minhas 3 correntinhas aqui de início? Então, aqui eu iniciei os meus pontos leque. Então, eu trabalhei 6 pontos altos, tá? Que é a metade de um leque. Trabalhei as 2 correntinhas, não pulei ponto de separação. E depois, eu precisei aqui trabalhar 12 pontos altos para poder fazer a separação do meu outro leque, tá? Cada um desses leques aqui de início, se você fosse contar, tem 6 de um lado e 6 de outro. Mas como aqui a gente estava na primeira carreira, então era necessário se trabalhar aqui 12 pontos altos, um para cada um dos pontos de base. E depois aqui sim trabalhar 2 correntinhas sem pular o ponto de base, tá vendo? Então, a gente vai criar essa correntinha aqui, pessoal, é a contagem que você vai ter de leques no seu tapete. Então, é esse aqui que eu tô pedindo para vocês terem apenas 10, tá? Então, você vai trabalhar dessa forma, que nem eu falei para vocês. Trabalhe 12 pontos altos, 2 correntinhas, 12 pontos altos, até você ter 10 dessas correntinhas aqui para poder formar o seu leque, tá certo? Quando você chegar no final aqui do seu último leque, pessoal, vamos lá pro final. Aqui não vai estar aparecendo, ó, pra vocês, porque já tem a minha boquinha aqui aplicada, tá? E o meu olhinho. Mas aqui eu tenho o meu último leque, ó. E aí, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, até aqui
faz parte desses leques que nós trabalhamos, tá? Então, todo momento dessa carreira será para os leques que você separou. Depois, veja que aqui vai sobrar, se a gente posicionar aqui, toda essa parte aqui de baixo será para a boquinha do nosso dinossauro. Então, aqui eu vou trabalhar 3 aumentos, tá? Para ficar mais fácil, eu trabalhei aqui 9 pontos a partir de contar desse daqui, ó. Você faz as suas correntinhas, né? E trabalha 6 pontos altos, que vai ser o restante desse último leque, tá? E aí, você vai trabalhar 9 pontos altos, um aumento. 9 pontos altos, um aumento. 9 pontos altos e o último aumento, tá? Então, aí, pessoal, você vai fechar aqui a sua carreira, né? Vai chegar aqui no final e fecha a carreira. Então, essa vai ser sua primeira carreira, ela vai determinar o início da parte superior do seu tapete, porque até, no entanto, nas outras carreiras, você só trabalhou aumentos, né? Você só veio mantendo o crochê circular, ponto sobre ponto, mas a partir dessa carreira, sim, você vai ter a divisão dos seus leques e a divisão aqui da parte de baixo da boquinha do seu dinossauro, tá certo? Bem, pessoal, depois de ter feito então essa carreira, agora a gente vai trabalhar os nossos leques. E como que é trabalhar esses leques? É bem simples. Você tem que diminuir um ponto do início e um ponto do final, tá? E acrescentar 2 pontos altos dentro das suas correntinhas, ok? Porém, para essa primeira carreira, para ficar mais específico, pessoal, veja que aqui eu tenho minhas 3 correntinhas de início, tá? E eu trabalhei um ponto baixíssimo para dar início no meu próximo ponto, porque aqui a gente tinha 6 pontos altos, mas eu não trabalho esse primeiro ponto, porque a gente tem que criar o nosso leque. Então, faço um ponto baixíssimo no segundo ponto aqui, para iniciar a minha carreira. Inicio com 3 correntinhas, trabalho aqui então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pontos altos mantidos sobre os pontos de base. Cheguei aqui dentro das minhas 2 correntinhas, eu trabalhei 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Iniciei o outro lado aqui do meu leque. Veja que eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos mantidos sobre os pontos de base. Cheguei aqui no meio, onde eu vou passar para o meu próximo leque, eu não trabalhei esses 2 pontos de base do meio, porque é na onde ele fecha aqui. Então, eu iniciei no próximo ponto e trabalhei novamente. Veja que a gente trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, pessoal, a gente vai mantendo esse formato, tá? A gente vai sempre na hora de iniciar a carreira, você trabalha um ponto baixíssimo para iniciar sempre no seu próximo ponto, tá? Então, você inicia sempre no próximo ponto, mantém os pontos altos, tá vendo? E sempre aqui ao meio, você vai acrescentar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Aqui as nossas carreiras, pessoal, de leque, ó, se você for contar desde o início aqui, onde eu trabalhei as 2 correntinhas para separar o meu leque, tá? Você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? Então, serão 8 carreiras, mostrando novamente aqui para vocês, que a gente sempre não trabalha aqui, então, os 2 pontos, né, de início e sempre acrescenta ao meio do nosso leque. Isso você vai fazer em todos os seus 10 leques. Aí você vai me perguntar, mas e a parte da boquinha lá de baixo? Como que a gente vai trabalhar? A parte da boquinha, pessoal, é só vocês vir trabalhando os aumentos sempre naqueles pontos que você trabalhou o aumento da primeira carreira. Veja que aqui, ó, eu tenho aqui os meus aumentos, ó, eu mantive eles, tá vendo? Porque eu já vou ter marcado ali que ali é um lugar de aumento. Então, sempre será 3 aumentos que você vai fazer nessa parte da boquinha, tá? Então, serão também aqui 8 carreiras de ponto sobre ponto, porém, com 3 aumentos aqui para não fechar o seu trabalho. Tá certo? Bem, pessoal, a última carreira de acabamento, você vai trabalhar em volta de todo o seu trabalho com pontos meio alto, tá? Um ponto meio alto para cada um dos pontos de base. Nós não trabalhamos aumentos nessas partes, tá, pessoal? E nem vamos pular também nessa região aqui,
na onde a gente pulava. A última carreira nossa, você não vai precisar fazer isso. Porém, na parte onde se forma aqui o nosso leque, você trabalha 2 pontos meio alto dentro daquelas correntinhas, 1 ponto picô e 2 pontos meio alto, tá? É a única coisa que você precisa lembrar para não trabalhar somente em pontos meio alto, porque aqui precisa fazer aquela pontinha aqui do acabamento do nosso leque, tá certo? Vamos dar início então, pessoal, aqui a parte da boquinha do nosso dinossauro, tá? Lembrando, pessoal, que um lado você trabalha diminuição, no outro você trabalha aumentos, tá? Então, vou iniciar aqui, eu tenho um cordão com 22 correntinhas, ok? Vou subir aqui 3 correntinhas, que vai representar meu primeiro ponto alto. E esse ponto alto aqui, pessoal, ele vai fazer parte dessa parte onde faz a voltinha aqui do nosso trabalho, tá? Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Peraí. 1, 2, 3, 4. Na minha quinta correntinha, eu vou iniciar aqui o meu ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui 9 pontos altos, já contando este que eu trabalhei aqui, tá? Então, venho aqui, ó, um para cada uma das minhas correntinhas. Vou trabalhar meus 9 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, feito aqui os 9 pontos altos, aqui é o meio do meu trabalho, pessoal. Então, aqui nesse meio, a gente vai trabalhar meio ponto alto e deixar na agulha. Passo para o próximo ponto, faço meio ponto alto e deixo na agulha. Laço e removo todos de uma vez. Então, esse lado será o lado onde a gente vai trabalhar as diminuições, tá certo? Aqui é o meio do trabalho. Para poder formar, então, um coraçãozinho, a gente precisa trabalhar a diminuição bem ao meio. Então, agora aqui eu vou trabalhar meus 9 pontos altos, até chegar na lateral aqui, onde a gente vai fazer a curva, tá certo? Bem, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou trabalhar aqui meu último ponto alto, ó. Então, se você contar, pessoal, dos dois lados tem 10 pontos altos e a nossa diminuição bem aqui ao centro, tá? Agora aqui, para poder virar, para a gente trabalhar a outra lateral do nosso trabalho, eu vou fazer aqui nesse último ponto 5 pontos altos, já contando esse que eu tenho aqui já pronto, tá? Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5. Trabalhado aqui meus 5 pontos altos. Agora, novamente, pessoal, nós vamos percorrer aqui 9 pontos altos. Eu vou vir trabalhando aqui na minha lateral, ó, até chegar naqueles 2 pontos do meio, que é onde eu vou trabalhar deste lado o meu aumento, tá? Bem, pessoal, cheguei aqui novamente no meio do meu trabalho. Veja que eu não vou contar esses pontos aqui, que é o último ponto onde faz a voltinha aqui do nosso trabalho. Eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se você contar os 9, você vai estar aqui no meio do trabalho, que é onde aqueles 2 pontos que você trabalhou a diminuição do outro lado, tá? Aqui, pessoal, a gente trabalha o aumento. Eu venho e trabalho 2 pontos altos num ponto, 2 pontos altos no meu outro ponto. Então, veja que ficou de um lado a diminuição e do outro lado o aumento. Agora, eu vou dar sequência aqui na minha carreira, pessoal, trabalhar ponto sobre ponto, até chegar nesse último ponto aqui, que eu vou trabalhar mais 4 pontos, para poder fechar assim a minha carreira, tá certo? Trabalhei aqui, então, pessoal, meus 9 pontos altos, cheguei aqui na minha última correntinha, ó. Então, aqui eu já trabalho mais 1, 2, 3, 4 pontos altos. E eu vou fechar aqui a minha carreira, então, pessoal, na minha terceira correntinha aqui, com ponto baixíssimo, tá?
Vamos agora passar para a nossa segunda carreira, pessoal. Nesses pontos que a gente trabalhou aqui nas laterais, que são 5 pontos altos, nessa carreira a gente vai trabalhar aumentos em todos eles, tá? Então, você trabalha aqui, inicia aqui com 3 correntinhas e já trabalha mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base, tá? Então, se aqui nessa lateral tinha 5, nessa carreira vai ter um total de 10 pontos altos. Venho aqui mantendo, então, pessoal, os meus pontos altos. Porém, aqui, a gente vai trabalhar apenas 8 pontos altos, tá? Porque este é o lado que a gente vai trabalhar a diminuição, tá certo? Então, eu venho trabalhando os meus 8 pontos. Vou chegar aqui. Veja que aqui eu tenho, ó, um ponto alto, a minha diminuição e o outro ponto alto. Este ponto que está em diminuição, pessoal, a gente esquece dele. Então, eu vou trabalhar minha diminuição com este ponto e o próximo ponto que eu tenho aqui, tá? Então, vou mostrar pra vocês, ó. Trabalho meio ponto alto, deixo na agulha. Esse ponto a gente não trabalha, tá? Vou para o meu próximo ponto alto, faço meio ponto alto, deixo na agulha, laço e removo todos de uma única vez, tá? É dessa forma que ele vai fechar aqui em cima, formando um biquinho aqui, tá? Então, vamos dar sequência aqui, trabalhando os 8 pontos altos novamente, para poder trabalhar aqui, então, pessoal, os nossos aumentos nas lateral aqui, tá? Então, você vai trabalhar aqui seus 8 pontos altos, contando depois que você faz a diminuição. Então, você vem aqui, ó. Aqui você não conta, conta aqui, ó, 1, 2 e vai contando, 3 até dar 8. Deu 8, você vai trabalhar 5 pontos com aumento. E depois eu já vou voltar para a gente trabalhar a outra lateral, que é a parte onde a gente trabalha os aumentos. Bem, pessoal, se num lado a gente trabalhou aqui 8 pontos, então a gente diminuiu aqui os nossos pontos para poder trabalhar nossa diminuição. Nesse outro lado, você vai acrescentar um ponto para chegar ao meio aqui certinho para trabalhar seus aumentos. Então, aqui do meu último ponto que eu tenho aqui com aumento da lateral, que é aqueles 5 pontos, você conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na primeira carreira era 9, nessa será 10, na próxima será 11, 12, 13, entendeu? Porque você vai sempre acrescentando um ponto aqui no meio, tá? Antes de chegar nos 2 pontos centrais. Então, eu venho aqui e trabalho os meus 2 aumentos. E aqui agora, pessoal, a gente vai trabalhar os 10 pontos, mantendo sobre a base, e chegando aqui no final, você ainda vai trabalhar aqueles 4 pontos com aumento, tá? Que é a parte onde faz a voltinha aqui do nosso trabalho para fechar a carreira, ok? Então, vamos trabalhar aqui 10 pontos altos, mantendo um sobre o outro. Chegando ao final, trabalhe os seus 4 pontos com aumento e feche a sua carreira na sua terceira correntinha. Segunda carreira finalizada, pessoal, vamos passar agora para a nossa terceira carreira. E a nossa terceira carreira, pessoal, nós vamos modificar apenas essa lateral, que a gente agora vai intercalar os nossos aumentos, tá? Você vai trabalhar um ponto com aumento, um ponto sem aumento. E é necessário, pessoal, ter 5 aumentos nas nossas laterais. Então, vamos lá, ó. O meu primeiro ponto aqui eu vou trabalhar sem aumentos. No segundo, eu vou trabalhar aqui com aumentos, tá? Aqui, esses 2 pontos faz parte, então, da lateral aqui, onde a gente faz aquela curva. Aqui agora, pessoal, na nossa primeira carreira, a gente contou 9 pontos altos para trabalhar nossa diminuição, 8, e nessa será de 7 pontos. Então, venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalhei, então, aqui, pessoal, meus 7 pontos. Agora, aqui, eu já tô na parte da minha diminuição. Então, novamente, ó, a gente tem os 2 pontos na lateral aqui daquela diminuição. Eu venho, laço a minha agulha, venho aqui do lado e trabalho meio ponto alto. Não trabalhamos esse ponto, vamos para o próximo. Meio ponto alto,
laço e removo os 3. Novamente, vou trabalhar 7 pontos altos, igual a outra lateral, pessoal. 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando você conta aqui os seus pontos, fica mais fácil de você saber na onde que você está chegando, que é a parte agora aqui que a gente faz a nossa curva. Então, se eu trabalhei aqui no início com um aumento, desse lado eu vou iniciar também com o meu aumento, ó. Então, eu trabalho aqui 2 pontos altos, no próximo ponto, um ponto alto. 2 pontos altos, no próximo, um ponto alto. Fazendo dessa forma, pessoal, vocês vão... A chance de dar errado é bem menos, tá? Porque você vai tendo noção ali da onde você tem que fazer o seu aumento, tá? Então, vamos vir aqui, ó. Tem que ter 5 aumentos na nossa lateral. Cheguei aqui no meu último aumento. Ó, se você contar, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certinho, tá? Então, agora aqui quer dizer, então, que faz a parte onde eu tenho que manter meus pontos. Então, se na primeira carreira eu havia falado para vocês que era 9, a segunda foi 10, então, nessa daqui a gente trabalha 11 pontos para chegar ao meio certinho, onde eu vou trabalhar os meus aumentos. Então, pessoal, cheguei aqui ao meio novamente. Vamos trabalhar aqui os nossos aumentos. E aqui agora, pessoal, a gente vai contar novamente 11 pontos altos, um sobre o outro, para poder chegar na lateral lá novamente e poder dar início aos aumentos. Porém, pessoal, veja que deste lado, a gente trabalhou aqui na voltinha, ficou um ponto para começar o aumento, tá? Então, nesse lado aqui também vai acontecer a mesma coisa. Tá vendo que aqui a gente tem aqui o aumento, ó? Então, você vai trabalhar aqui seus 11 pontos altos, vai trabalhar mais um ponto alto para poder dar início ao aumento, tá? Para poder ficar certinho. E aí, você intercala um ponto alto sem aumento, um com aumento, um sem aumento, um com aumento, até chegar aqui no final e fechando sua terceira correntinha. Tem que ficar aqui intercalado, então, certinho, um ponto com aumento e um sem aumento. Lembrando que são 5 pontos com aumentos nas laterais. Finalizada a nossa carreira, pessoal, vamos agora para a nossa quarta carreira, onde a gente vai aumentar, então, aqui o intervalo dos nossos aumentos dessa lateral, tá? Vou subir aqui 3 correntinhas. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. E no próximo, eu vou trabalhar o meu aumento. Lembrando que esses pontos que eu estou trabalhando aqui é o ponto da lateral aqui que a gente faz a nossa curva, tá? Então, vamos trabalhar agora aqui para poder trabalhar esse meio aqui, que é o meio onde a gente faz a diminuição. Então, aqui a gente iniciou novamente com 9, 8, 7. Nessa carreira, será 6 pontos para poder fazer a nossa diminuição. Então, vem aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui ao meio novamente, vou laçar, trabalhar meio ponto alto, deixar na agulha, vou para o meu próximo ponto alto, meio ponto alto na agulha, laço e removo os dois de uma única vez. Trabalho 6 pontos altos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou trabalhar o meu primeiro aumento da minha curva, tá? Vamos intercalar aqui, então, 2 pontos altos, um para cada um dos pontos de base. E depois eu trabalho o meu aumento. Então, nós vamos trabalhar assim em volta de todo esse lado.
e do outro lado também. Então, quando você chegar aqui nessa parte, você vai contar, deixando aqui para trás, pessoal, esses pontos. Sempre faz a sua curva e conta o seu ponto, ó. Você vai ficar com um aumento e 2 pontos altos. Depois dele é que você inicia para contar, para fazer o seu aumento aqui nessa outra ponta, tá? Então, nós iniciamos aqui com 9, passamos para 10, 11. Nessa carreira, você vai trabalhar 12 pontos altos e trabalhar os seus aumentos bem aqui ao meio. Trabalhe 12 pontos altos, pois você deverá trabalhar mais 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, para poder fechar assim a sua carreira na sua terceira correntinha. Bem, pessoal, agora a gente vai passar para a nossa última carreira aqui da nossa boquinha, tá? A gente vai aumentar novamente o intervalo dessa parte onde a gente trabalha os 5 aumentos, tá? Vamos aumentar para 3 pontos para poder fazer o nosso aumento. Então, inicio aqui com 3 correntinhas. Vamos trabalhar aqui 3 pontos, então, já contando as correntinhas, para poder fazer aqui o aumento, ó. Agora, a gente vai passar para aquela parte onde a gente trabalha a diminuição. Então, novamente falando, a gente iniciou com 9, passamos para 8, 7, 6. Essa carreira, a gente vai trabalhar apenas 5 pontos e já vamos estar ao meio para poder trabalhar a nossa diminuição. Tem que 2, 3, 4... 5. Cheguei aqui ao meio, vou trabalhar aqui a minha diminuição. E vamos trabalhar novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, eu trabalho o meu aumento, que já está na parte onde a gente tem que trabalhar aqueles 5 aumentos, tá? Então, venho aqui e faço um aumento. Vamos contar. 1, 2, 3. E, novamente, eu faço aqui um aumento. Então, aqui nessa lateral, novamente, a gente vai trabalhar os 5 aumentos, tá? Intercalando, a cada 3 pontos você trabalha o seu aumento. Chegando nessa outra lateral, pessoal, é só vocês trabalharem aqui ao meio, né? Sempre no meio dos nossos 2 aumentos. A gente trabalha aqueles 2 pontos altos com aumento. Lembrando que a gente aqui também iniciou com 9, passamos para 10, 11, 12. Nessa última carreira, você vai fazer 13 pontos para chegar ao meio do seu aumento. Trabalhe novamente os 13 pontos e inicie a outra parte dos aumentos da lateral. Se você tiver 5 pontos, já é o necessário para cada lado aqui da nossa curvinha, tá certo? Finalizei então, pessoal, aqui a minha boquinha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Peço desculpas novamente pelo erro de principiante do outro vídeo, tá? Aqui, pelo menos, eu acho que eu consegui trazer para vocês de uma forma mais fácil de entender, né, os detalhes do tapete, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, mas se ficou alguma dúvida, pessoal, por favor, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar auxiliar aí vocês da melhor forma possível, tá certo? Beijos e até a próxima!